Quantas vezes você deixou de ir para algum lugar simplesmente porque não tinha com quem ir? Eu acho que isso é um problema que muita gente passa, inclusive eu já passei muito por isso, que é a questão de ir para os lugares sozinho. Eu acho que as pessoas têm muito essa coisa de achar estranho sair sozinho, ou às vezes julgar pessoas que estão num rolê sozinho, né? E que é uma coisa que é um pouco difícil mesmo você fazer, não é tão simples assim, né? Tem gente que fala, ah, não, só faz. Eu acho que não é muito bem assim que funciona, mas vou tentar passar aqui algumas experiências minhas próprias e que talvez possa ajudar vocês a darem seus próximos passos para ir num lugar sozinho e não sentir tanta ansiedade, se preocupar tanto com os olhares, né? Bom, a primeira coisa que eu posso falar é que muitas vezes se você não for, só porque não tem alguém para ir junto, você vai se arrepender depois. Então, no meu caso, acho que em 2017 tinha um evento que se chama Anime Friends, e nesse evento o Flow, que é uma banda japonesa, ia tocar e eu falei, putz, eu quero muito ir. Só que era em 2017, eu tava acho que no primeiro ano de faculdade, eu não tinha assim tanta amizade com o pessoal ainda, e também por ser uma coisa mais assim, música de anime, meio que negócio otaku, eu meio que fiquei, ah, não sei se eu vou chamar alguém, né? E aí eu acabei não indo, porque eu não queria ir sozinho também. Não sei se vocês lembram, né? Mas acho que 10 anos atrás, essa coisa de otaku ainda era uma coisa mal vista, né? As pessoas ainda zoavam, achavam estranho, né? Diferente de hoje que anime em geral é muito mais aceito pela sociedade, enquanto que era uma coisa meio assim, ah, aquele nerd esquisito que gosta de desenho japonês. Então esse é um dos arrependimentos que eu tenho. E aí eu fiquei, não, mas aí vai ter a próxima, né? E aí veio 2018, 19, 20, e foi indo. Não veio, né? Inclusive, acho que ele vai vir esse ano. E aí eu já comprei o ingresso, né? No meio do ano. E eu vou lá ver, mas isso não é um convite pra isso. É só contando a minha história do fato de eu não ter ido sozinho e aí eu me arrependi. E claro, vai ter outras experiências que eu já tive que eu deixei de ir, que eu me arrependo. E era exatamente isso, né? Às vezes as pessoas não tinham como ir, seus amigos não tinham como. Seus amigos não tinham agenda para ir com você, e aí você acabava deixando de ir porque não queria ir sozinho. Eu acho que isso acontece muito, principalmente quando você é mais novo, eu acho, porque hoje eu sinto que eu sou muito mais assim, tô nem aí pra nada, sabe? Mas eu acho que também tem a questão de você entender que as pessoas estão muito mais preocupadas com a vida delas do que com a sua. Então tem aquela coisa do efeito holofote, né? A gente acha que a gente tá na rua ali e tal, e tá todo mundo observando a gente. Mas tem que lembrar que a vida não gira em torno de você, né? Você não é tão importante quanto você acha. As pessoas não vão ficar ligando se você tá num rolê sozinho. E também tem outra coisa, né? Não sei se vocês lembram. Tinha uma época que rolava aquele meme, que era uma pessoa, né? Que aparentava ter ali uns 25, 30 anos. Geralmente era uma foto tirada de costas, a pessoa ali comendo, sei lá, um Mac na praça de alimentação no shopping. E aí colocava, né, o meme, que era a legenda. Você é a sua melhor companhia, né? Tipo, uma coisa assim, meio que tirando sarro entre os jovens, tirando sarro de pessoas que estavam sozinhas. Eu acho que isso também deve ter me influenciado, com certeza. Mas que foi uma coisa que eu demorei, né? Trabalhei muito ali pra... Tanto essa coisa do efeito holofote, quanto a questão de você ir porque você quer e não esperar que as outras pessoas tenham tempo para ir com você. Então, às vezes, você chama, ah, não posso ir. Ah, mas eu quero ir. Aí você fica, ah, beleza, mas quando você pode? Ah, posso ir aqui. Aí vocês não conseguem combinar? Meu, só vai, não fica tão preocupado ali. Só porque o seu amigo quer ir, aí vocês não conseguem arranjar um dia certo? Só vai, cara. Senão depois você perde ali a época, sei lá, de exposição, cinema, né? Que fica um tempo ali passando e aí você perde. Pô, é melhor só ir logo e não se arrepender depois. Tem umas coisas que a gente precisa trabalhar aos poucos, né? Não é só falar vai e pronto. Primeiro, tenta entender por que que você não quer ir, né? No meu caso, eu não queria ir porque eu achava que as pessoas iam me julgar, eu achava que as pessoas iam pensar, ah, olha ali que patético, solitário, né? O Forever Alone ali. E esses eram os pensamentos que eu tinha que me deixavam com o pé atrás de ir sozinho para os lugares. Então, primeiro seria bom você mesmo entender o que que você sente, né? Por que que você não quer ir? Por que que você sente essa, talvez, fobia social de ir num bar sozinho, de ir num cinema sozinho, de ir num café, tomar um cafezinho ali que você viu, não sei, no Instagram, no TikTok, e aí as pessoas não querem ir com você, por que que você não vai sozinho, né? O que que você sente? Inclusive, acho que eu tinha uma certa vontade de ir pro meio de café, acho que é na Liberdade. Eu não fui até hoje,
Eu tenho um pouquinho de vergonha de perguntar para as pessoas que querem comigo, então acho que esse vai ser o meu próximo desafio. Mas enfim, né? Vamos falar sobre como que a gente tenta superar essas coisas. Então é você entender você mesmo. Segundo ponto é ver se você sofre desse efeito holofote. Quando você tá na rua, né, você dá uma tropeçadinha. Você se sente, assim, com vergonha, seu rosto fica meio vermelho? Porque eu era essa pessoa, né, que acontecia alguma coisa embaraçosa no público, eu sentia a vergonha, assim, meio que, nossa, que vergonha, né, as pessoas estão me olhando. Hoje nem tanto, eu acho que hoje eu já superei bastante isso, então isso é um segundo ponto, né, ver se você sofre desse efeito. E um terceiro ponto, acho que é você se expor aos poucos, né? Não é simplesmente ir logo de cara numa balada à noite, assim, sozinho. Mas tenta fazer uma coisa mais tranquila, assim. Ah, vai num parque sozinho, né? Vai lá, anda sozinho e fica lá 10, 15 minutos sentado, sem fazer nada. Vê como você se sente. Você sente que tá com vergonha? Você sente que as pessoas te olham estranho? Você vai perceber que as pessoas não ligam pra você, assim. Eles não ligam porque você tá fazendo. Tenta ir num café, e aí se você quiser fingir, né, que tá ocupado, leva um notebook, se você tiver notebook, vai lá, deixa lá, finge que você tá trabalhando, mas aí pelo menos você tá sozinho num café. Aí depois você vai evoluindo, vai lá, não sei, leva um livro, né, você vai lá parecer que você é um cara intelectual. Aí depois você vai evoluindo isso pra uma coisa que vai ser normal pra você, de ir sozinho nesses lugares. Então eu citei café, mas pode ser cinema também. Cinema é um jeito legal, até porque você vai chegar lá, você vai sentar e acabou, tipo, ninguém vai ficar olhando pra trás, vai ficar olhando pro lado, tipo, nossa, o cara ali sozinho. Ninguém tá nem aí, a gente tá ali pra assistir filme. E um jeito bom de trabalhar isso é você ter duas formas, né? Primeiro você chama alguém, e aí a pessoa fala, putz, não vai dar. Aí você sente se você ainda quer ir ou se você queria ir com aquela pessoa. Se você só queria ir, tenta ir, mesmo que a pessoa não aceite seu convite, né? Tipo, tenta ir, porque é assim que você trabalha essa questão de você sair sozinho, né? Porque quando a gente chama alguém, a gente cria uma expectativa, a gente projeta como vai ser aquele evento, e isso já cria na sua cabeça meio que um roteiro ali de como seria. E aí quando a pessoa quebra a sua expectativa, você fica meio que um pouco decepcionado, fica meio receoso de ir sozinho. Aí você se força a ir sozinho, porque daí você se força a criar um outro roteiro. Aí o segundo jeito, né, é você ir sozinho mesmo, não pergunta pra ninguém, não pergunta se alguém quer ir com você, se você vai pra algum lugar, tipo, só vai e vê o que acontece. Porque aí você, muitas vezes a gente vai nos lugares, né, é meio chato você ter que esperar aquela pessoa, ou o grupo anda devagar, e aí você ir sozinho, você tem muito mais liberdade pra fazer o que você quer. Acho que a única coisa ruim de ir sozinho é que se você quer tirar foto, é meio difícil, né? Tipo, você ir lá e lá. Só que é um jeito bom de você perder vergonha, né? De pedir para as pessoas tirarem foto para você. Ou se você for, assim, muito mais... não só cara de pau, mas também muito centrado, assim, tipo, não quer incomodar as outras pessoas, você teria que comprar um tripé. Eu acho meio perigoso, acho meio exagerando, mas acho que se as pessoas querem, né? Tipo, vou para um lugar, quero ser super livre, quero ser independente, compra ali, sei lá, um pau de selfie, tripé e vai embora. Mas acho que aqui o ponto não é nem a questão de, tirar foto no lugar, né? Pra mostrar que, ó, estou no rolê sozinho. Mas é você mesmo sentir essa coisa de você, eu quero fazer as coisas, mas eu não consigo porque eu não consigo ir sozinho. Cara, vai, eu acho que é uma experiência assim que nenhuma outra coisa vai conseguir te dar. Não é um vídeo no YouTube que vai te dar essa experiência, não é um curso, é você indo lá mesmo sentir como é ir sozinho. E claro, você com isso você consegue sentir se você se sente bem ou se você vai continuar se sentindo mal. Porque é muito diferente, né? Você vai sozinho, você não consegue comentar as coisas com alguém, é você e você. E aí vê como você se sente, você fica, nossa, eu sinto a falta de fulano porque ele gosta dessas coisas. E aí você vai, tipo, também se conhecendo, né? Se conhecendo como pessoa. Se você observa bem seus amigos, né? Porque se você sente falta de alguém naquele ambiente, quer dizer que você observa bem aquele seu amigo. E tá aí, né, um desafio pra mim de ir num café, meio de café, sozinho, ou com alguém, né? Fiquei com vergonha, mas acho que esse aqui vai ser meu próximo desafio. E fica aí também um desafio pra você de talvez deixar no comentário se você conseguiu ir pra algum lugar, ou se você deixar comentado só pra lembrar o que que você quer fazer e que você daria esse passo pra ir com para fazer esse rolê sozinho, né? Então é nóis.